Pai eterno, o Senhor é digno de tudo, o Senhor é digno de todas as coisas, e é aqui que estamos, Senhor Deus, para de todas as formas, sim, te exaltar, te dar graças, te dizer, ó Pai, o quanto o Senhor é maravilhoso em todas as coisas, e o quanto o Senhor é tudo para nós. Nós estamos aqui agora, Senhor Deus, e vamos à Tua palavra, seguiremos, ó Pai, num tempo com o Senhor, e que seja, Pai, conforme o Teu coração. Me tome pela mão, ó Pai, e me leve a servir aqui aos meus irmãos, naquilo que está no Teu propósito e coração para essa noite. Porque eu quero continuar te ouvindo, junto dos meus irmãos que ouvirão também, olhando e observando a Tua palavra, e que esse seja um tempo especial de ministração e edificação para as nossas vidas. Seja assim, nós te pedimos, nós te clamamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos num domingo muito especial, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, porque não é todo domingo que nós temos a oportunidade de celebrar numa única reunião, num único encontro, ou marcar, ou participar das duas ordenanças de Jesus, que são o batismo e a ceia. E hoje esse é um encontro muito especial, porque nos permite ter esse tempo, ter esse aproveitamento tão profundo. E hoje, aqui olhando para a palavra de Deus, aproveitando o que Deus tem para nós falaremos inclusive sobre uma dessas ordenanças do Senhor, que é a ceia. A ceia que hoje, pela primeira vez, Nicole, Gabriela, Leila e Rose participarão. Mas a ceia que nós, como povo, família de Deus, os que já passaram pelas águas, também participamos sempre. A profundidade de tudo isso, o que isso significa, o que isso representa para nós. Nesse mês nós separamos como um tema pensar e projetar a adoração como Deus quer. E hoje nós falaremos da ceia, mas não vamos nos distanciar dentro dessa ideia e conceito de pensar sobre o que nós fazemos para Deus, mas do jeito que Deus quer que seja feito. E é por isso que nós vamos falar da ceia aqui. Porque por mais que a gente conheça, a gente perceba, a gente tenha a nossa noção do que é a ceia, de como ela acontece, é muito fácil às vezes a gente começar a ter parte num momento tão rico e tão profundo quanto a ceia é, mas não se atentar à profundidade do que ela representa para as nossas vidas. E é por isso que nós vamos refletir nela nessa noite, dessa forma. O Novo Testamento fala sobre a ceia do Senhor, e nós vamos pensar exatamente aqui nisso hoje, pensar na ceia, sobre como Jesus ensinou acerca dela. Então eu convido você que abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos nos dedicar aqui a 4 versículos aqui desse capítulo. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 23 até o 26. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26, você poderá acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular, ou na tela que também projetará para nós. Farei a leitura aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim: Paulo falando ali aos irmãos, aos crentes daquela igreja, cidade grega de Corinto, que diz assim para nós também no nosso tempo, nos ensina: Irmãos, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Mesma coisa que eu recebi do Senhor, eu repassei a vocês. Que é o quê? Que foi que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim.
porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Toda vez que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, primeiramente eu quero fazer uns destaques aqui sobre esses versículos aqui, dentro daquilo que eles nos trazem. A gente vê Paulo dizendo, olha, o que eu estou repassando a vocês é o mesmo que eu recebi do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Gálatas relata ali que após a conversão de Paulo, Paulo passou um tempo dentro de um momento muito particularizado dele com Deus, do qual ele recebeu muito do Senhor, e coisas do tipo do qual nós podemos ver aqui quando Paulo fala essas palavras. Ele diz, olha, do mesmo que eu recebi, eu repassei para vocês, ou seja, eu não acrescentei nada, isso não foi de mim, não teve a ver comigo, mas o mesmo que eu recebi, eu passei para vocês. E ele diz, na noite em que o Jesus foi traído, na noite em que o Senhor foi traído, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando da primeira ceia que Jesus realizou com os discípulos, porque ela aconteceu na noite em que Jesus foi traído. Os discípulos eles se reuniram para participar de uma celebração judaica que eles anualmente celebravam, que era a Páscoa. Desde a época que eles deixaram o Egito, desde a época em que eles viveram aquele processo de libertação do povo de Deus, do povo hebreu lá do Egito, eles celebravam a Páscoa, e até o tempo de Jesus isso acontecia. E é em meio àquela ocasião dessa celebração em que Jesus celebra a primeira ceia. Lucas capítulo 22 vai relatar isso para a gente, do versículo 7 em diante, de uma forma muito detalhada. E é nesse momento em que Jesus, ele celebra a primeira ceia, da qual Paulo está relatando ali com aqueles irmãos. E Paulo vai dizer àqueles irmãos, olha, Jesus ali, ele trouxe então o pão e o cálice, em que o pão marca o corpo de Jesus dado em favor dos discípulos. É isso que o texto nos diz. E o cálice simboliza a nova aliança no meu sangue. E aí Paulo frisa aquilo que Jesus disse, que Lucas nos conta: façam isso em memória de mim. Pense, marque bem essa frase, nós vamos pensar muito nela nessa noite. Em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês, por meio dessa celebração, por meio desse evento, por meio dessa realização, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo, quando ele está tratando nesse capítulo aqui, nesse texto, na verdade ele está tendo uma palavra aqui de exortação e repreensão àqueles irmãos ali de Corinto. Porque aqueles irmãos ali, eles estavam vivendo a prática da ceia de uma forma muito errada, descaracterizada de como ela deveria ser. E Paulo, quando vem falar e ensinar e exortar aqueles irmãos sobre isso, Paulo ele vai resgatar sobre a primeira ceia. Paulo ele vem comentar sobre como a primeira ceia aconteceu, para que em cima disso, não é, aqueles crentes tivessem a oportunidade de se confrontarem diante da prática que eles estavam tendo, pensando em referência à prática original da qual Jesus trouxe para os seus discípulos, ali como a primeira ceia. E é nesse instante que Paulo, ele então mostra Jesus, ele cita sobre Jesus estabelecendo a ceia, algo que devia ser feito para anunciar a morte do Senhor, ou não apenas para anunciar a morte do Senhor, mas para recontar sobre a morte do Senhor, para relembrar sobre a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha no sentido próprio e exato do retorno de Jesus, da volta de Jesus. E repare que Jesus, ele estabeleceu a ceia. Paulo aqui, algum bom tempo depois, está resgatando. E hoje, nessa noite aqui, tantos anos após esse momento, a ceia será celebrada nessa igreja, e sabe lá em quantas outras igrejas cristãs que celebram a salvação em Jesus Cristo. E tudo isso por quê? Tudo isso porque
vem sendo feito o que Jesus pediu para que se fosse feito, até que ele voltasse, se fosse celebrada a ceia, anunciando a morte dele, relembrando a morte dele, memorando, trazendo a memória da morte dele, anunciando até que ele venha. E esse apenas anunciar tem essa característica da repetição, do anúncio, do contar, do recontar. É Jesus que disse aos seus discípulos, Paulo relembra, façam isso sempre, façam isso em memória de mim, foram as palavras de Jesus. Eu quero pensar um pouco bastante nessa noite, irmão, sobre essa ideia ligada à memória. Porque quando nós estamos falando sobre memória, nós estamos falando de algo vivo, de algo que não passou, de algo que não se perdeu, mas algo que permaneceu, algo que não se apagou. E não se apagou por quê? Porque foi lembrado diversas vezes, foi contado de diversas maneiras, foi repassado de uns para com os outros, e por meio do contar, do repassar, do compartilhar, pôde se manter vivo. E olha que interessante isso porque isso acontece de uma forma muito natural nas nossas famílias. Quantos relatos de famílias estão preservados hoje na sua família, por exemplo? Por quê? Porque às vezes você teve parte nisso, às vezes não. Às vezes você não estava lá, às vezes você não foi um dos atores do episódio, às vezes você não teve parte naquilo que aconteceu, mas algo que aconteceu com alguém da sua família, algo que foi marcante, expressivo, seja do ponto de vista de profundo, seja do ponto de vista de divertido, seja do ponto de vista de doloroso, foi mantido vivo por meio do relato, por meio da transmissão, por meio do contar, do trazer à memória, do relembrar do que aconteceu. Então a memória ela tem esse aspecto de que ela existe, ela é real, ela é viva, porque a gente mantém ela viva, porque a gente faz questão de manter ela viva uma vez que a gente conta, uma vez que a gente relembra. E pense bem, quantas vezes a gente nos encontros familiares, a gente lembra dos episódios que passamos, às vezes a gente conta a história e você não está contando porque a outra pessoa nunca ouviu. Muito pelo contrário, às vezes a outra pessoa já ouviu, não ouviu apenas uma, duas vezes. Mas a gente ainda insiste em contar de novo, não é verdade? A gente gosta de contar, seja por algum motivo porque doeu muito a você, seja porque foi muito divertido e aquilo merece ser contado de novo, seja pelo aspecto de que aquilo foi marcante de alguma maneira, isso é contado, isso é retransmitido e assim se mantém vivo. Eu estou chamando esse aspecto porque o povo de Deus, conforme o que a Bíblia nos apresenta, ele é o povo da memória. O povo de Israel é um povo que foi marcado num tempo em que não tinha o seu celular, não tinha o tablet, não tinha o papel, a tecnologia do papel, que só veio ali no começo da Idade Moderna praticamente. Não haviam-se registros prontos, não havia essa forma de registrar tão fácil que nós temos, tal como hoje. E o que acontecia? As histórias elas eram preservadas dentro da realidade do povo de Deus por algo chamado tradição oral. As famílias conversavam muito, contavam muito, relatavam muito do que haviam acontecido no passado, nos ancestrais deles, e mantinham vivo os episódios, os relatos, as experiências vivas na memória das novas gerações. É por isso que você folheia, por exemplo, os Salmos, você vai ver relatos muito detalhados do que aconteceu lá no Pentateuco, por exemplo. Porque as famílias tinham essa didática de transmitir uma para as outras, para as novas gerações, do que aconteceu, de como o povo foi libertado por mão poderosa, de como Deus o supriu no deserto, de como Deus trouxe o maná, de como Deus supriu o calor no tempo que eles precisavam de calor, de quantos milagres aconteceram. Essa memória permanecia viva na mente do povo, porque a tradição oral, a tradição de se contar, a tradição de se relatar, passar para frente, isso se mantinha. Mas o povo de Deus também celebrava festas que eram marcantes do ponto de vista de celebrar a memória também. A própria festa da Páscoa, que na época de Jesus era celebrada, por exemplo, era uma forma de recontar o que o povo experimentou quando deixou o Egito liberto por Deus. A festa dos tabernáculos, das cabanas, conta sobre a época que o povo era peregrino no deserto, e ali o povo buscava uma forma particular de passar uma semana
em tendas para se relembrarem de algo que o povo deles viveram. Mas note, quem passava celebrando essa festa, tudo, não eram pessoas que viveram aquilo, eram as gerações que vieram depois, mas que mantinham viva a memória por meio do episódio de se celebrar algo que foi marcante na história do povo. Eu estou detalhando isso, irmãos, para mostrar que a ceia do Senhor, ela não é diferente nessa construção e nessa ideia. Jesus, ele realiza a primeira ceia com os discípulos, e Jesus vem dizer, olha, façam isso em memória de mim. Jesus está dizendo, olha, nós estamos aqui hoje vivendo a primeira celebração, esse grande encontro, esse grande ajuntamento, está aqui o pão, está aqui o cálice, mas façam isso em memória de mim. E o que Jesus estava propondo ali? Jesus não estava propondo ali aos seus discípulos em dizer assim, olha, lembrem-se que nós tivemos uma grande amizade, foi gostoso a gente estar junto esse período, gostei de caminhar com vocês, lembrem-se que vocês tiveram um amigo e um mestre chamado Jesus. Não! A memória da qual Jesus queria provocar e manter viva na história do povo de Deus a partir dali, era a memória da morte que ele haveria de experimentar, mas uma morte que tinha a ver com todo o propósito de vinda de Jesus à terra. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele veio à terra em obediência a Deus, para cumprir uma missão dada por Deus, uma convocação estabelecida por Deus, para trazer salvação naqueles que crescem, que haveriam de crer na obra dele. E é disso que Jesus estava a dizer ali para os discípulos, de não se esqueçam disso, não apaguem da memória, usem desse evento, usem desse encontro, usem ele da forma correta, para que na mente de vocês, vocês não se esqueçam, vocês não tenham isso apagado da memória, vocês não tenham a oportunidade de alguma forma esquecerem-se de algo tão marcante, que eu estarei aqui a alguns momentos a fazer por vocês, porque isso redefinirá toda a história de vida de vocês. É disso que Jesus está falando aqui. No texto de Lucas 22, 19 e 20, Jesus vai dizer, olha, o meu corpo será dado e o meu sangue será derramado em favor de vocês. É Jesus dizendo, lembrem-se, façam isso em memória de mim, porque é em favor de vocês que meu corpo será dado e que meu sangue será derramado. Em Marcos 14 a gente vai ver essa expressão, junto com Mateus 26 também, o meu sangue será derramado em favor de muitos, e Mateus ainda vai especificar, será derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Isso não deveria ser esquecido. O povo que se voltava para Jesus, em ser discípulo de Jesus, em caminhar com Jesus, não podia, a partir dali daquele momento, a partir daquele episódio tão central na história da humanidade, na história da redenção, se esquecer disso. E é por isso que Jesus estabeleceu a ceia como uma oportunidade disso não poder de forma alguma acontecer. Então a prática dessa memória, dessa forma específica, é como Jesus estabeleceu para que a ceia acontecesse em memória da obra dele na cruz do Calvário. E pensa comigo, Jesus poderia ter estabelecido a ceia de diversas formas, não é verdade? Jesus poderia dizer assim, olha, quando vocês orarem juntos, façam isso se lembrando do que eu fiz na cruz do Calvário. Jesus poderia ter dito assim, olha, quando vocês estiverem nas sinagogas ou no grande templo, lendo a Torá, nesse momento, em memória de mim, lembrem da grande obra que eu fiz por vocês. Não é? Jesus poderia dizer, olha, quando vocês trouxerem as suas ofertas, quando vocês cantarem os hinos, quando vocês viverem um tempo de reclusão e de jejum, façam isso em memória de mim. Jesus poderia ter dito isso. Jesus poderia ter feito de qualquer outra forma. Jesus poderia ter dito, olha, quando vocês entrarem lá no secreto, fechem a porta e busquem ao Pai, e o Pai que está em secreto ouvirá vocês. Jesus também poderia ter dito ali nesse momento, em memória de mim, lembrem-se do que eu fiz por vocês. Mas não, eu quero chamar a atenção disso, que Jesus especificou uma forma, um momento, um encontro, um formato do qual, de uma forma muito marcada, muito específica, nós juntos reunidos haveríamos de nos lembrar do que Ele fez por nós. E nós devemos prestar atenção nisso. Nós devemos nos dedicar a isso, porque essa foi a forma da qual o Senhor escolheu para que nós trouxéssemos isso à lembrança, à memória, e Ele deixou a ceia do Senhor
Então, nós precisamos pensar na ceia sobre como ela foi ensinada por Jesus. E isso é muito importante, irmãos, é sobre isso que nós vamos falar. A ceia não pode ser um ritual frio, vazio, sem significado. Porque senão ela é exatamente o contrário do que Jesus idealizou ela para que fosse. Não se trata de reunir, de vir à igreja e tomar alguns elementos na mão e cumprir com o gesto, com o ato frio daquilo, sem significados profundos. Mas não, nós precisamos de fato voltar à prática disso dentro da essência da qual Jesus pensou, e nós olharemos isso nessa noite, enquanto passamos por alguns pontos centrais aqui. Primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, e preste atenção nisso. Jesus ensina aos discípulos, a ceia é coletiva. A ceia, ela é comunitária. Lucas 22:17 vai dizer, Jesus dizendo aos discípulos, partilhem, compartilhem uns com os outros, ou seja, isso tem a ver com a mutualidade, com uns aos outros, façam assim. Paulo mencionando 1 Coríntios lá, em 1 Coríntios 11:24, ele diz, o Mestre, o Jesus, o Senhor, ele partiu o pão, e partiu o pão não tem a ver aqui com a divisão em pedaços do pão, mas ele partiu no sentido do compartilhar, do dividir com os outros que estavam ali. E Jesus falou a eles, façam isso sempre, façam vocês. Ele não falou, façam isso na sua casa, façam isso no particular, vai lá e faça isso você. E tudo isso por quê, irmãos? Porque memória é algo que a gente vive no coletivo. A memória, o fato da gente contar, se relembrar, da gente rir de algo junto, da gente chorar de algo junto, da gente suspirar por algo junto, é algo do qual a gente pode viver no nosso particular, mas do ponto de vista de ser uma memória transmitida, compartilhada, dividida, é algo do coletivo, sim. Mas não é de um coletivo qualquer. Você não chega e conta uma memória para uma pessoa que não conhece quem está envolvido na história. Você não conta aquela memória para quem não tem nada a ver com aquela história. Mas pelo contrário, a memória ela é dividida com alguém que tem a ver direto ou indiretamente com aquela história. E todo mundo ri porque todo mundo chora, todo mundo se envolve com aquilo, porque de uma forma ou outra você está envolvida naquela história. Aquela história diz respeito a você também. Então nós vemos aqui Jesus falando, olha, façam isso, façam no coletivo, mas no coletivo de pessoas que tenham a ver, que vivam em comunhão, pessoas que saibam muito bem do que estão participando, pessoas que tenham a real e plena consciência do que aquilo representa para elas, pessoas que vivem dessa mesma história, dessa mesma memória. É assim que deve ser. Vocês devem se reunir e façam isso memória de mim, porque vocês estiveram comigo durante a minha caminhada aqui na terra, vocês estão vendo esses meus últimos dias. Jesus sabia que eles também viveriam todo esse processo de saber o que aconteceu a Jesus e sabia que eles haveriam de ver que Jesus ressuscitaria dos mortos. Então essa memória coletiva, experimentada de gente que convive, que está junto, que vive o mesmo propósito, uma mesma história, uma história que tem a ver. Mas ao mesmo tempo que a gente se dá conta disso, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essa ideia do coletivo, às vezes, ela pode ser meio burlada. Às vezes a gente pode simplesmente achar assim, está aqui, eu estou em meio a um monte de pessoas, logo eu estou no coletivo e tudo isso está validado, tudo isso está ok. Só que não. Inclusive no acampamento lá dos jovens, dos adolescentes, eu disse isso a eles, né? Às vezes a gente pode estar rodeado de uma série de pessoas e estar sozinho na multidão. Não diz respeito a você estar rodeado de muitas outras pessoas. Diz respeito a você estar com pessoas que estão de fato ali com você para valer naquele momento. Pessoas que vivem aquele momento, que estão numa mesma sintonia, numa mesma mentalidade, num mesmo coração, numa mesma frequência, dividindo as mesmas emoções, os mesmos raciocínios daquilo que é proposto naquele momento. Mas nós devemos pensar e relembrar de que a ceia tem a ver com esse coletivo ajuntado de pessoas que celebram a memória, mas pessoas que vivem isso de uma forma íntima e verdadeira e profunda, porque vivem uma comunhão entre si, elas vivem um elemento em comum do convívio, da participação. Nós vemos também que esse memorial deixado por Jesus, eles são definidos dentro desses elementos dos quais Jesus estabeleceu para lembrar daquilo que tinha a ver com a sua própria vida que seria ofertada, que seria sacrificada.
Jesus diz: olha, esse é meu corpo dado em favor de vocês, ou seja, esse é o meu corpo entregue para ser sacrificado. Este é o meu corpo que será entregue para expiar a culpa, ou seja, para pagar a culpa que vocês têm. Esse corpo aqui será sacrificado com essa finalidade. Esse corpo, ele será entregue para satisfazer a justiça de Deus, que é justo e santo. Esse corpo, ele será entregue para satisfazer a justiça e assim vocês serem justificados. E Jesus fala sobre o cálice em afirmá-lo como uma nova aliança no sangue dele, uma nova aliança que haveria de ser possível por causa do sangue justo de Jesus. Gente, não adiantaria eu ir lá e me sacrificar e derramar meu sangue. Nós já vimos aqui numa das mensagens, inclusive em menção a dias de ceia. Não adiantaria eu entregar minha vida como um injusto, como pecador, como alguém separado de Deus dentro da natureza que eu tenho. Não adiantaria ser você, não adiantaria ser nenhum de nós, porque o que a Bíblia diz a respeito da nossa condição natural é que não há em nós nenhum justo sequer. Mas Jesus, o justo, o Filho de Deus, ele pôde derramar o sangue dele, e por meio do sangue dele nós sermos religados a Deus. Essa nova aliança entre o homem e Deus ser possibilitada por causa do sangue de Jesus, ou seja, nós voltarmos a ter acesso a Deus por meio de Jesus, o único e suficiente Salvador. É por isso também que nós vemos então esses elementos muito claramente definidos. Outra coisa que eu defino aqui, que eu estabeleço olhando para isso aqui, é que a ceia, ela é realizada dentro de uma atmosfera, um ambiente, um clima total de gratidão, irmãos. O texto que nós lemos em Lucas 22, o texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios 11, citado por Paulo, é aquele texto que vai dizer: e tendo dado graças. Nós cantamos aqui hoje sobre dar graças. Porque é num ambiente de muita gratidão que aquele que é consciente, aquele que vive a ceia do Senhor, aquele que sabe muito bem o que está fazendo, ele reconhece o quanto ele tem a agradecer a Deus. Ele sabe quantos motivos e razões ele tem a professar a sua gratidão, e é por isso que a ceia é experimentada nessa gratidão profunda. Porque por meio da memória, por meio do se lembrar da morte do Senhor, se lembra de que você era injusto, de que você não merecia, mas a maravilhosa graça de Deus veio e te alcançou, e essa gratidão ela tem inúmeras expressões, inúmeras compreensões que nós podemos imaginar, e por isso nos faz sim agradecer a todo aquele que vive a ceia de uma forma profunda, consciente. Mas é curioso isso, né? Como assim se lembrar da morte e agradecer por ela? Porque é isso que tem a ver com a ceia. Foi isso que nós lemos aqui no texto que nós recobramos aqui de 1 Coríntios 11. Dar graças e agradecer pela morte do Senhor. Aqui o agradecer não é pela morte de Jesus, porque ninguém agradece pela morte, não é verdade? Mas tem a ver com o que a morte de Jesus representou e significou. E isso nós precisamos nos dar conta. A morte de Jesus, irmãos, ela representa muita coisa, é por isso que nós temos que anunciá-la assim, nós precisamos rememoriar sobre ela, nós precisamos trazer a memória, nós precisamos sempre nos dar contas do que ela representou, e por isso nós temos muito a dar graças ao nosso Senhor. Irmãos, nós temos que dar graças ao nosso Senhor, Deus, o Pai que enviou Jesus Cristo, porque foi Deus o Pai que enviou Jesus em nosso favor. Nós precisamos dar graças porque Jesus foi obediente a Deus. Jesus foi obediente a Deus quando Deus o Pai o chamou ao propósito de vir ao mundo para morrer em nosso lugar. Nós temos muito a dar graças a Deus porque pela nossa culpa Jesus morreu e pagou a nossa dívida. Nós temos que dar graças porque pela justiça de Deus que foi satisfeita, nós fomos justificados. Nós temos que dar graças porque por causa da graça, esse favor que nós não merecíamos, nós fomos alcançados e religados por Deus.
E nós ganhamos então, por meio da redenção, essa nova vida, uma vida que é eterna. Quem é salvo, quem é de Jesus, sabe que a morte, nem a morte pode separar do amor de Cristo, mas após o fim dos dias daqui, poderá se achegar a Jesus Cristo na vida eterna. Tudo isso por conta da morte de Jesus, porque Jesus veio da glória, foi encarnado, e uma vez encarnado viveu uma vida santa, justa, correta diante de Deus, e foi à morte para cumprir o propósito de Deus. Por isso lembrar da morte é tão profundo para nós, porque essa morte significativa de Jesus que mudou o curso da história das nossas vidas, essa morte que mudou todo o nosso rumo eterno, é por isso que nós temos muitas graças a dar, porque ele também não permaneceu morto, mas ele foi ressuscitado por Deus o Pai, e nós cremos nisso. Nós temos que dar graças porque ele enviou o Espírito Santo após a sua ida aos céus. Nós temos que dar graças porque ele prometeu que vai voltar e vai nos levar para junto de si, para as moradas que ele foi preparar. Quando nós celebramos a ceia, quando nós lembramos da morte do Senhor, nós nos lembramos de tudo isso. É muita memória viva e ligada de pensar a grandeza do que Deus fez por nós, e tudo isso é profundo e significativo dessa maneira assim. E tudo isso, meus irmãos, deve ser o tempo todo experimentado na presença e com a presença de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor aqui, nós sempre destacamos que os elementos, eles são simbólicos. O pão continua sendo pão, o suco, o cálice, ele continua sendo cálice apenas, mas eles são símbolos daquilo que Jesus informou aos seus discípulos, dos quais eles simbolizavam apenas e nada mais. E isso nós precisamos entender claramente para diferenciar e caracterizar o que nós entendemos da ceia. Jesus, ele não está presente, irmãos, nos elementos da ceia por causa dos elementos. Isso é uma coisa que na história da teologia causou muita confusão, causou muitas diferentes leituras dentro daquilo que foi compreendido, daquilo que Jesus disse. Muito se entendeu de que ao Jesus afirmar de que ali no pão, isto é o meu corpo, isso queria dizer a respeito da presença dele por meio dos elementos, mas olhando para a palavra de Deus, nós podemos ter uma referência clara para o memorial e para o símbolo que isso representa, para apontar para a presença de Jesus de uma outra forma, não é? Entendimento da teologia da transubstanciação vai entender que quando o padre ele toma os elementos e ele ora, naquele momento os elementos se transformam em corpo e sangue de Cristo, se transformam no corpo de Cristo, e por isso, naquela forma ali, aquilo se torna, conforme as palavras de Jesus, se torna o próprio corpo de Cristo, como se fosse o tecido, os nervos, o próprio corpo de Cristo debaixo daquela oração, isso se transforma. Outro entendimento vai dizer da consubstanciação em afirmar que não é propriamente o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo de alguma forma física está presente, misturado ali naquilo que é a substância dos elementos que compõem a ceia. Existe também a linha calvinista que pensa sobre esses elementos que representam um meio de graça, da qual a presença de Cristo é mística por causa desses elementos. Faz um apontamento nesse aspecto de que esse participar da ceia alimenta a alma pelo que esses elementos podem trazer nesses aspectos. Mas o que nós trazemos aqui e pensamos olhando para o texto que nós lemos aqui, para Lucas 22 também, é que a ceia ela tem esse aspecto memorial. Os elementos eles apontam para o corpo de Cristo que foi sacrificado em nosso favor e o sangue derramado em nosso favor. Mas tudo isso é experimentado o quê? Por meio do coletivo, que é o coletivo do corpo de Deus. É o coletivo da família de Deus. Nós entendemos que a família de Deus ser unida, ela é a presença de Cristo na terra. E isso é algo que há do mais profundo que nós devemos entender, irmãos. A grandeza da presença de Jesus na ceia não se dá por conta dos elementos. Os elementos eles são simbólicos. Mas a grandeza é exatamente de perceber o povo de Deus que se reúne para trazer a memória de uma história viva que marcou e transformou a vida de cada um dos que presentes estão e que se vinculam a essa memória, se vinculam a essa história de uma forma maravilhosa.
E é a partir disso que a ceia ela se torna algo tão lindo, tão profundo no elemento coletivo que tem. É por isso que a ceia ela não pode ser ritualística, ela não pode ser algo do qual eu fecho os meus olhos e eu vivo para mim mesmo, mas ela tem a ver da gente perceber da obra que Jesus fez por mim, por você e por todos que creem nele, que aqui estão. Porque a vida de cada um dos que aqui estão podem ser um símbolo, uma representação exata e perfeita do que Jesus faz na vida do homem. Mas isso é algo do qual nós percebemos e experimentamos quando nós abrimos nossos olhos. Quando nós enxergamos a obra de Jesus feita na vida de cada um. É por isso que isso é algo do mais profundo a ser vivido em meio à realidade da igreja. Podem ser uma igreja farta de pessoas que vivem em comunhão profunda, podem ser apenas alguns poucos que estão reunidos em nome de Jesus para viver e experimentar esse momento, mas é o corpo reunido para participar de algo tão profundo como esse. E hoje, irmãos, aplicando para nós temos esse tempo do qual nós celebramos a memória tantos anos depois, e nós celebramos exatamente aquilo que Jesus nos deixou para nós celebrarmos. Um evento para a memória, um evento dedicado à memória do que Jesus fez por nós, para anunciar a morte do Senhor, para relembrar a morte do Senhor que tem tanto significado para as nossas vidas. E é nisso que a ceia, ela deve ser algo do coletivo, experimentado juntos, e juntos pessoas que têm comunhão profunda para valer. Também da forma que Jesus estabeleceu, ou seja, tendo os elementos de uma forma simbólica, com um profundo sentimento de gratidão. E gratidão por estarmos certos de que estamos celebrando a memória e a comunhão na presença de Jesus. E assim, irmãos, que nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor, olhando uns para os outros, enxergando em meio à comunidade dos santos o que Jesus fez. Quando nós participamos da ceia, quando nós olhamos para a morte, porque toda experiência da ceia é uma experiência de olhar para a morte, é uma experiência de olhar para a cruz do Calvário e se lembrar do que Jesus fez por nós. Mas é algo também do qual nós devemos olhar para nós devemos olhar entre a gente também. Porque quando nós estamos participando da ceia, nós podemos olhar para o lado e ver um testemunho vivo de Jesus presente. Algo, irmãos, do qual nós precisamos ter muito bem claro nas nossas vidas, é essa marca da qual a igreja representa ser a presença de Cristo na terra. Mas isso não é uma elucubração, isso não é algo conceitual, nós precisamos trazer isso para o aspecto muito prático. Nós precisamos olhar para o lado, nós precisamos olhar uns para os outros e procurar Jesus entre a gente. Precisamos procurar Jesus na vida uns dos outros. Porque o grande chamado da cruz, o grande chamado da morte de Jesus é fazer nos lembrar da morte, para sendo a nova criatura, nós sermos conforme a imagem dele, Filho de Deus. Nós sermos dentro de um processo chamado de santificação, cada vez mais igual ao nosso Mestre Jesus. Discípulos de Jesus que são iguais ao Mestre. E nós devemos olhar em meio à comunidade e procurar Jesus entre a gente. Porque quanto mais nós nos dedicarmos em sermos como iguais a Jesus, mais nós seremos o corpo presente de Cristo na terra, e isso será maravilhoso. Então, irmãos, nós estamos em meio à comunidade da igreja, nós olhamos para o lado e nós percebemos alguém tendo uma atitude marcante, notória, linda e maravilhosa. E isso nos chacoalha o nosso ser, porque no fundo a gente vê algo, a gente vê uma atitude exemplar, a gente vê algo belo de se ver, mas a gente sabe que aquilo não tem a ver com a pessoa em si, mas tem a ver com uma pessoa que olhou para Jesus e falou: Jesus é o meu mestre, eu vou ser como ele, eu quero imitar a atitude do meu mestre. E quando um crente consagrado, quando alguém que ama o Senhor Jesus, vive uma vida como a vida que Jesus viveu, isso é belo aos olhos, irmãos. E quando você olha para o lado e você vê Jesus perto de você, não por causa de quem está do seu lado, mas porque você viu a atitude de Jesus que é bela e linda na vida do irmão, isso te inspira, isso te desafia, isso te motiva a caminhar na caminhada. E nós podemos, no meio da igreja, olhar para o lado e reconhecer Jesus logo ali na vida de um irmão.
Nós podemos olhar para um outro e ouvir um irmão orando e perceber que aquela oração não é uma oração de alguém que quer se aparecer, não é uma oração de alguém que quer falar bonito, mas é a oração de alguém que está com o coração quebrantado, de alguém que entende que precisa de Jesus, de alguém que se lança a caminhar como Jesus, e quando ele ora, você se anima, você se fortalece ouvindo a oração dele. Porque no fundo, ele está ali orando, mas ele está sendo uma expressão de Jesus para a tua vida. E isso te põe de pé, isso te fortalece, isso te traz mais para próximo de Deus. Isso é algo profundo, maravilhoso e marcante. É maravilhoso você olhar para a comunidade da igreja e perceber que tem alguém ali, que num dado momento da vida, ninguém deu nada por aquela pessoa. Falou assim, essa pessoa ela não tem jeito, essa pessoa ela está perdida, essa pessoa ela é um lixo de gente. Mas quando essa pessoa se encontrou com Jesus Cristo, tudo pode ser diferente. E quando você percebe um testemunho vivo do que Jesus faz na vida de alguém, isso te faz ter mais força para a tua vida, porque você percebe que Jesus é real, que Jesus transforma, que Jesus é maravilhoso, e você fala, eu quero viver disso de Jesus na minha vida também, mais e mais. Mas aí quando você olha para outra vida de alguém que talvez não andou errante, tão errante assim, mas cresceu em meio à igreja, pôde conhecer a Jesus em meio à sua família, permaneceu fiel, está vivendo uma vida de cada vez mais viver o plano de Deus também. Isso é lindo de se ver também. Isso é maravilhoso de se ver também. Porque você vê que é Jesus que dá condições da gente permanecer também. Homem nenhum por conta própria vai conseguir permanecer, mas aquele que está ligado à videira, aquele que é de Jesus, que se voltar para Jesus, que se dá o exemplo de Jesus para a sua própria vida, que se confronta conforme a imagem de Jesus, ele vai permanecer, e isso anima qualquer um que está fraco perto dele. E de uma forma real, presente, nós podemos olhar para o lado e falar assim, olha ali Jesus sustentando aquele ali, fazendo ele permanecer firme, fazendo ele permanecer e crescer na graça, experimentar do amor de Deus mais e mais. Isso é lindo de se ver. Mas também é no ambiente da igreja que às vezes a gente vai encontrar gente complicada, irmãos. E aí é o nosso grande desafio, não é? Porque quando a gente está só vendo gente muito boa, muito acertada, a gente se voltando ao propósito, isso nos põe de pé, isso nos anima. Mas e quando a gente vê aqueles que a gente classifica como mais difíceis? E aí quando a gente olha aqueles que aparentemente dão muito trabalho, não é verdade? Aí a coisa complica, não é verdade? Mas é ali que a gente pode ver Jesus também, sabe por quê? Porque aí a gente tem a chance de olhar aquele como Deus nos viu, com a sua graça. O ambiente da igreja é o ambiente que a gente experimenta a graça. É um ambiente do qual você olha e fala assim, eu posso olhar para a vida dele e posso ter paciência. Eu posso olhar para a vida dele e posso dizer que eu vou gastar tempo da minha energia em ajudá-lo a ser melhor. Eu vou contribuir para que ele cresça. Eu vou esperar que ele amadureça, porque Deus foi paciente comigo. Deus teve misericórdia para com a minha vida, eu vou ter misericórdia para com a vida dos outros também. Deus teve graça para a minha vida, eu vou ter graça com a vida dos outros também. E a partir disso você consegue sentir na sua própria vida, na sua própria caminhada, o que Jesus também sentiu. E aqueles que aparentemente às vezes mais são controversos aos nossos olhos, nos dão condições de experimentarem também essa presença de Jesus em meio à realidade do que a igreja é. É por isso, irmãos, que a ceia ela é marcante. A ceia é esse encontro do qual nós estamos na presença de Deus, juntos. E uma vez juntos nós podemos nos voltar em se lembrar da morte de Jesus, que faz possível todas as coisas. Nós precisamos viver o profundo desse sentimento, dando graças, juntos numa comunhão profunda, nessa comunhão profunda que nos faz participar desse momento de olhos abertos, porque olhando entre a gente percebe a grandeza do poder, do agir manifestar poderoso do Senhor para com as nossas vidas. E a ceia é um momento de tudo isso, a ceia é um momento da gente relembrar da história que mudou as nossas vidas. É um momento de memória, é um momento de celebrar essa profunda história que mudou as nossas vidas, que marcou as pessoas às quais convivemos e presenciar Jesus na medida em que estamos juntos. E é assim que nós devemos marcar e celebrar esses momentos. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante.
Eu convido a você que pense nisso. Não basta vir à igreja, irmão, não basta fechar os seus olhos, não basta querer achar que a ceia é uma espiritualidade só entre você e Deus. Não. Se fosse assim, Jesus teria te recomendado celebrar a ceia no reservado do teu quarto. Não é assim. Não tem a ver só com você e Deus. Jesus falou, façam isso juntos. Percebam a graça juntos. Lembrem de uma história que é comum a todos vocês, porque a graça é para todos vocês. E vocês devem celebrar juntos. Essa família reunida em torno do nome de Jesus, que nos faz filhos de Deus pela adoção, essa família que traz a memória dessa história que fez possível sermos adotados por Deus, por meio de Jesus. E a ceia marca essa entrada na família, quando nós nos lembramos da obra que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz de Jesus. E tudo isso nós experimentamos em meio ao coletivo, em meio à comunhão profunda, em meio à gratidão, em meio ao celebrar da presença de Jesus por meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando nós tomamos os elementos nas mãos, nos voltamos para Deus, trazemos à memória a morte de Jesus, mas olhamos uns para os outros e percebemos a grande obra que transformou a minha, a sua, todas as vidas daqueles que creem em Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui meditando naquilo que Jesus ensinou, que Paulo relembrou sobre a ceia do Senhor. E Pai, nós queremos, como família do Senhor, como igreja que somos, viver a profundidade do significado que essa celebração tem para a vida daqueles que creem em Jesus. Estávamos espiritualmente mortos, perdidos, mas fomos chamados para a luz. Nossa história foi transformada e agora nós podemos, Senhor Deus, nos reunir para celebrar essa história, essa memória de algo que mudou a nossa vida. Isso é tão lindo e tão profundo. Então que assim seja na vida de cada um que creu no Senhor e que participa, Senhor Deus, em noites como essa em que relembramos da morte, anunciamos a morte, trazemos à memória a morte, ó Pai, que mudou a história das nossas vidas e fez tudo diferente. E fez, ó Pai, a nova criatura, Senhor Deus, ser possível, a história da nova criatura ser possível para nós. E fez possível sermos religados a Deus e alcançarmos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Tudo isso, ó Pai, o Senhor preparou para nós. E que nós não venhamos, Senhor Deus, participar da ceia de uma forma vazia, desconstruída, esvaziada, de uma forma, Senhor Deus, ritualística, pessoal, individualista, porque a ceia não é essa. A ceia é um momento de alegria, a ceia é um momento de celebrar e cantar da maravilhosa graça. A ceia é um momento de trazer à memória teu grande amor por nós. A ceia é um momento de gratidão profunda. A ceia é um momento de ver a graça, Senhor Deus, do Senhor na história da vida das pessoas que temos conhecido e caminhado juntos. E que nós possamos viver a grandeza do que o Senhor fez por nós em meio à nossa caminhada de comunidade local. É assim que nós oramos e te pedimos, ó Deus, nessa noite, e fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.